Sejam todos bem-vindos a mais um tutorial do canal O Publicador do Reino. No vídeo de hoje nós estaremos falando a respeito de 1 João, capítulo 5, versículo 20. Quem é o verdadeiro Deus e a vida eterna mencionada nesse texto? Como que você, defensor das boas novas do reino, poderia explicar usando apenas a Bíblia este versículo e mostrar quem realmente é o verdadeiro Deus e a vida eterna? Esse tutorial vai ajudar você a facilmente mostrar, então, por meio de 4 textos, que o verdadeiro Deus e a vida eterna não é Jesus Cristo aqui. Assim, então, você pode ajudar outras pessoas a obter o conhecimento que conduz à vida eterna. Então, nós lemos em 1 João capítulo 5, versículo 20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eu estou usando aqui a João Ferreira de Almeida, que é a mais usada pelos evangélicos, pelos protestantes e católicos, né? Então, a sua primeira marcação, ela vai ser ali em venho e nos deu entendimento, conforme você pode estar vendo aí na imagem. O texto que eu escolhi é o de João, capítulo 1, versículo 14. Então ali eu frisei a palavra tornou-se carne, né? Então o texto diz, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele nos deu entendimento, porque ele veio à terra, se tornou carne e ensinou sobre o seu Pai, o reino dele, né? Se você continuar lendo o capítulo 1, você pode até também frisar o versículo 18, falando a respeito do Deus unigênito que revelou o Pai. A sequência do texto diz, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Aqui então entra a sua segunda marcação. Você vai anotar ali do ladinho, conforme você pode ver, o texto de João, capítulo 17, versículo 3. Então ali diz, né? Esta é a vida eterna. Olha só. Que te conheçam, Jesus Cristo falando, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Veja que esse texto ele é fundamental, porque ele mostra quem é o único Deus verdadeiro. Jesus ele exclui a si e ao Espírito Santo de ser o único Deus verdadeiro. Ele fala que te conheçam, no singular. Isso mesmo. Ele fala ali, e também conheçam aquele que enviaste, referindo-se a si mesmo, né? Então, Jesus Cristo se tornou carne e deu a conhecer o verdadeiro Deus. Aí a sequência do texto diz, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Então o texto que eu separei é o de 1 João capítulo 4, versículo 15, que diz, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então esse texto é bem claro em nos informar que o fato de nós estarmos naquele que é o verdadeiro, no caso o Pai, é reconhecermos Jesus Cristo como seu Filho, exercermos fé nele. Assim, por meio de Jesus Cristo, né, nós estamos unidos, né, em conhecimento com o Pai, porque assim, aprender de Jesus Cristo, nós conhecemos ao Pai, que é Jeová Deus, conforme o texto anterior de João 17,3. Aqui entra então a maior confusão de todo esse texto, né, que é a frase final. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A Trindade, né, os pastores normalmente dizem que a pessoa que antecede essa frase é o verdadeiro Deus e a vida eterna, por estar ali a palavra este. Então você vai usar um exemplo, que está abaixo ali como você pode ver em verde, que é o de 2 João capítulo 1, versículo 7. Diz, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Se tal pessoa, tal pastor ou alguém questionar isso e falar que este é o verdadeiro Deus da vida eterna se refere a Jesus Cristo porque antecede na frase, você então pode mostrar esse texto e perguntar à pessoa,
Será então que o enganador e o anticristo é Jesus Cristo, em 2 João, capítulo 1, versículo 7, porque também antecede a pessoa da sentença? É lógico que não. A pessoa provavelmente vai concluir que os enganadores que entraram no mundo, estes são o anticristo. Da mesma forma, aqui nós podemos ver que o verdadeiro Deus e a vida eterna é aquele que o Filho de Deus deu o entendimento. Aí fica correto o texto, o entendimento. Viu só como é fácil? Mas, se mesmo assim a pessoa ela ainda não aceitar, você então fará uma pergunta fundamental para o entendimento do texto. A pergunta é a seguinte: se Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna deste texto de 1 João 5,20, quem é o Filho do verdadeiro Deus e a vida eterna nesse mesmo texto? Por quê? Porque ele fala que nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho. Se Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna, quem é o Filho do verdadeiro Deus? Não tem explicação, né? A pessoa terá que admitir, então, que o verdadeiro Deus e a vida eterna tem um filho, e esse filho é Jesus Cristo. Logo, o verdadeiro Deus e a vida eterna é o Pai, conforme os textos então deixaram bem claros. Fácil e prático, não é verdade? Agora você que fez essas anotações está preparado então para ajudar outras pessoas a obter o conhecimento verdadeiro a respeito de Deus, do Pai e do Espírito Santo, que eles não fazem parte de uma trindade. Caso você queira então aprimorar e aprofundar mais seu conhecimento a respeito desse texto, eu separei aqui uma sentinela da nossa biblioteca online, no hall.jw.org. A sentinela é a sentinela de 2004, 15/10, página 30. Quem é o verdadeiro Deus e a vida eterna? Você vai tirar muito proveito dessa matéria. Ali explica a respeito do pronome este, né, hotos em grego, e o que muitos eruditos e historiadores falam a respeito disso. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse breve tutorial. Em breve, então, trarei outros tutoriais, né? Caso vocês queiram deixar no comentário aí alguma dica, uma dificuldade que vocês queiram que eu monte um tutorial fácil e prático para vocês, deixa aí no comentário, tá bom? Não esqueça de curtir, compartilhar, para alcançar o maior número de pessoas também. É isso aí. Um abraço para vocês, o publicador do reino do Brasil para o mundo.